E aí, meu amigo, tudo bem? Você sabe o que é gênero textual? Você já consegue pegar um texto da prova do Enem e falar se o gênero é Y, X, Z? Você já sabe falar? Você já sabe identificar? Se você não sabe, eu te convido a assistir a aula de hoje para que você saia dela craque no assunto. Vem comigo e vamos ao Enem! E aí, pessoal, a aula de hoje é a aula de número 300, uma aula festiva, um vídeo festivo, afinal são 300 vídeos. Eu comecei o canal do Monteiro há 2 anos, esse é o 3º ano, né, que eu tô no canal, e eu comecei e eu pensava, caramba, fazer um vídeo, agora estou fazendo esse aqui de número 300. Cara, é muita coisa. Normalmente eu vejo muita gente falar assim, eu quero montar um canal. O que é preciso do canal? Cara, você tem que ter muita força de vontade, você tem que acreditar muito naquilo que você está fazendo. E eu, assim, é uma marca histórica para mim, 300 vídeos, e se Deus quiser, quando tiver 400 eu vou comemorar, quando eu chegar ao vídeo número 500 eu vou comemorar, porque eu quero entender que eu estou produzindo algo que é útil para o estudo e colaborando com a educação desse país. Então, assim, esse é um vídeo festivo, é um vídeo que eu estou animado, que eu estou feliz. E assim, o assunto não poderia ser outro, gênero textual. Cara, é um assunto fundamental para o Enem. Tipologia textual, aula 5, eu te apresentei assim, a base. Agora eu vou falar para você o seguinte, a gente junta tudo e a gente mistura tudo isso para estudar gêneros textuais. Então, antes de começar e antes de virar a página, se inscreve no canal, dá aquele like, toca o sininho. Por que tudo isso, pessoal? Eu preciso que mais pessoas saibam que existe esse projeto, saibam que há pessoas que estão aí, no caso de olho, estão querendo essa aula. Então, dá essa dica, conto com o seu apoio e vamos começar a aula. A aula começa com o conceito de gêneros textuais. O que são gêneros textuais? São classificações dadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. Veja bem, quando se produz um texto, o texto ele é produzido com um objetivo, dentro de um contexto. E dentro desse contexto aí, é claro, ele vai observar a função. Então, assim, o objetivo e a função e contexto é o que determina quando eu faço uma carta, quando eu faço um e-mail. O e-mail não produz e-mail aleatoriamente. Quando você produz uma mensagem no WhatsApp, também o próprio Twitter, né? Você está lá, você não tem nada para escrever no Twitter, você bota lá, para ocupar o tempo, até para tentar buscar uma interação. Estou com fome, mas não sei o que como. Você bota uma frase como essa, as pessoas que se seguem começam a interagir contigo. Quando você vê, forma uma bolha, forma lá uma bola, por conta da interação, o contexto em que foi colocado. Você escreve uma narração, com certeza você de repente escreve um texto. Hoje, Anne Frank, por exemplo, quando ela escreveu o texto dela, o seu diário, o diário normalmente é um texto em que você coloca as suas experiências, seus valores, você coloca aquilo que você está vivenciando, aquilo que você está passando. E de repente, o que você descobre? Você descobre que um texto com a passagem do tempo e com o contexto sendo modificado, aquilo que era um diário particular, pessoal, se transforma numa lição para toda a humanidade, para jovens de diferentes culturas, não só da época da Anne Frank, mas todos. E aí você descobre que uma poesia, pode ser aí no caso uma bula de remédio, pode ser aí no caso uma receita. Cara, o texto, o gênero textual, ele é muito interessante porque ele é um gênero que está em constante evolução. Quem escrevia cartas do passado, hoje escreve e-mail. Quem escrevia, no caso, telegrama, hoje tem lá o WhatsApp, eu tenho um Twitter. Você tem assim, ele está em constante evolução. E essas novas ferramentas, a tecnologia está fazendo com que aquilo que era moda se torne obsoleto. Eu me lembro, poxa, que você receber uma carta tinha todo um simbolismo. Hoje a pessoa fica mandando mensagem pelo WhatsApp. Então, assim, o tempo passa e o contexto, a evolução, quer dizer, a essência está ali, mas o que muda é
a forma como se transmite a mensagem. E aí, né, por isso que você fala, eu posso produzir um texto que eu vou misturar. Por exemplo, eu leio uma receita. Na receita eu tenho descrição, mas eu também tenho injunção. Eu posso estar escrevendo um romance, e no romance eu tenho a narração, eu tenho a descrição e eu tenho lá a dissertação. Então, os gêneros textuais, ele não é um tipo de texto. O gênero textual é a combinação e a exploração de diferentes possibilidades de textos, de tipos textuais, dentro da construção de um texto, que seria aquele texto exemplar. Então eu falei aqui de bula, falei de receita, falei aqui de romance, falei aqui de, sei lá, poesia. Dependendo do contexto, a função que ele tem, esse gênero textual, ele se torna muito poderoso. Por isso que o Enem trabalha essa questão de você ter o texto e, a partir do texto, você ter que identificar qual a função, qual é o contexto, a área de circulação, a produção, o objetivo dele, para poder reconhecer esse gênero de uma forma eficiente. Por isso que eu já vou aqui, não vou prolongar muito. Se você quiser saber mais, entra lá no canal do Monteiro, que eu tenho mapa mental, eu tenho aulas mais específicas, mais demoradas, explicando item a item. Assim, eu fiz uma aula de injunção, mostrando que injunção é diferente de prescrição, narração, tipos de texto narrativo. Cara, você tem aulas lá reservadas que são bem interessantes. Eu queria até fazer um convite a você. Se, dependendo da quantidade de pessoas que assistirem essa aula, o projeto, eu vou começar a dar aula uma vez por mês, para poder fazer questões do Enem. Fica aí lançado o desafio. Se eu conseguir atingir um número X, que número X? Sei lá, se eu alcançar, vou ser modesto. Se tiverem 100 pessoas assistindo essa aula ou projeto, eu vou dar uma aula ao vivo aqui, vou abrir aula geral, galera pode acessar, vai ser assim lá no canal do Monteiro. Eu vou ficar aqui no canal do Monteiro tirando dúvidas ao vivo de quem estiver inserido, estiver assistindo a aula do projeto. Então assim, aqui nessa prova aqui, caiu no Enem, o que a gente tem aqui? Enem de 2017. No Enem de 2017, eu tenho o texto Vinícius de Moraes, Para Viver um Grande Amor. Vinícius é muito lembrado por ser um poeta de excelência, né? Ele é estudado na escola, você estuda na escola, naquilo que nós chamamos de anos 30 da literatura, da chamada poesia de 30, mas Vinícius também fica muito conhecido pela sua capacidade de ser um letrista de grande habilidade. E ele produz clássicos na música popular brasileira, e ele está no curso da Bossa Nova, depois você vai estudar nos afro-sambas, mas ele também é um excelente cronista. Ele tinha uma habilidade, uma inteligência, uma sensibilidade fora do comum. Aqui, veja só, nesse trecho, Vinícius de Moraes exercita a crônica. Pessoal, a crônica é um texto narrativo curto, que normalmente você, ao fazer a crônica, você procura pegar coisas do dia a dia, do cotidiano, e procura olhar de uma forma, vamos dizer, diferente. Então, pode ser uma menina tomando sorvete, uma criança levando um tombo e recebendo o carinho da mãe. Pode ser uma bomba que explodiu lá na Rússia, e você pega esse fato e lança um olhar, que é um olhar do poeta, do escritor, e lança um olhar lírico, um olhar mais delicado, um olhar reflexivo, e faz com que aquele fato se torne algo diferente, ganhe um significado diferente. Por isso, a crônica é um texto curto, de temática cotidiana, que usa uma linguagem muito simples para poder atingir as pessoas, e essas pessoas, ao lerem, se emocionem, reflitam sobre o que está lendo. Então, veja só, o exercício da crônica, escrever prosa, é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista. Não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que azar dele criou porque quis. Como um prosador cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se diante de sua máquina, acende o cigarro,
olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido do noticiário matutino ou da véspera, em que suas artimanhas peculiares possam injetar um sangue novo. Então veja bem, o que a gente tem aqui nessa crônica, nesse texto, para viver um grande amor, crônicas e poemas? Vinícius está falando que existem dois cronistas, né? É como se tivesse dois cronistas. O cronista que decide criar uma ficção, ou seja, ele decide inventar um personagem, inventar uma situação, e como ele diz aqui, né, é levado a tapas pelo personagem. Então ele perde a autonomia e ele acaba fazendo aquilo que o personagem vai deixando fazer. Já a outra, no caso aqui a crônica, né, ele coloca justamente o quê? Basta buscar inspiração no fato cotidiano, no dia a dia, no comum. Seja o garoto que foi humilhado por uma outra pessoa que era branca e ele negro, seja o policial que pegou um garoto que estava no shopping e levou para um canto para poder bater no rapaz. Veja bem, seja uma mulher que pegou parte do sanduíche que ela está comendo e deu o sanduíche para outra pessoa. Essas coisas que viram notícias, pessoal, eu posso pegar isso e eu, enquanto cronista, pegar esses fatos e dar o meu olhar, transmitir aquilo que eu enxerguei, aquilo que eu percebi, aquilo que eu senti e que cria para o fato um novo olhar, uma nova percepção. Por isso, aqui, nesse trecho, Vinícius de Moraes exercita a crônica para pensá-la como gênero e prática. Do ponto de vista dele, cabe ao cronista criar fatos com a sua imaginação? Não. Veja bem, ele, como diz aqui, né, busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera. Então, ele busca, no fundo da imaginação, ele não vai criar fatos, ele vai buscar fatos que foram colhidos do noticiário matutino, da véspera. Então, está errada a A. Aí, eu olho para a B. Reproduzir notícias de jornais. Não, a notícia é um tipo de texto e a crônica é um outro texto. Eu vou produzir um novo texto a partir da notícia de jornal. Então, não pode ser a B. Escrever em linguagem coloquial. Veja bem, ele não coloca essa questão aqui da linguagem coloquial no texto. Então, por mais que você procure usar uma linguagem mais leve, mais cotidiana, a letra C não aparece aqui. Construir personagens verossímeis. Veja bem, isso daí ele está falando da prosa de ficção e ele coloca essa questão de que o personagem domina o sujeito, quem escreve, o autor da crônica. Agora, a letra E, ressignificar o cotidiano pela escrita, é aquilo que eu estou falando o tempo todo aqui. Eu, enquanto cronista, eu vou pegar um fato comum, um fato qualquer, e vou usar esse fato usando uma linguagem, usando um olhar particular, pessoal. Letra E é a resposta. Então aí, ó, questão de 2017 e que falava sobre crônica. Já aqui, Enem 2016, outra questão que caiu no Enem. M. Vilela, aqui no caso, a fonte, e ele coloca, né? Madeira de ponta a ponta, o caminho desde a floresta até o consumo. Veja bem, o texto aqui, ele está colocando essa questão, né? O caminho, madeira de ponta a ponta, quer dizer, da floresta até o consumo. Eu acho muito legal aquele povo que faz campanha, né? Ah, porque vamos defender a Amazônia, mas o cara está comprando madeira amazônica, ele está comprando a carne do boi que pasta na Amazônia. Ele vai comprar o ouro do garimpo ilegal da Amazônia. Se ninguém comprasse, com certeza, porque as coisas só acontecem, pessoal, como é que acaba-se com o tráfico de drogas? Cara, você cortando a ponta do consumidor. É um dos caminhos. Porque se não há consumo, o cara vai ter que vender outra coisa. Quanto mais gente consumindo, mais gente quer disputar para poder vender lá. Essa é uma reflexão que você pode ter. Então, veja bem, a fim de alcançar seus objetivos comunicativos, os autores escreveram esse texto para... Vamos lá. Centro das atenções de um planeta cada vez mais interconectado, a floresta amazônica expõe inúmeros dilemas. Um dos mais candentes diz respeito à madeira e sua exploração econômica. Uma saga que envolve os muitos desafios para a conversação
dos recursos naturais às gerações futuras. Com o olhar jornalístico, olha só, quando ele botou com o olhar jornalístico, ele já está assim tomando posição e até mesmo procurando mostrar como ele vai abordar o assunto. Com o olhar jornalístico, crítico e ao mesmo tempo didático, adentramos a Amazônia em busca de histórias e sutilezas que os dados nem sempre revelam. Lapidamos estatísticas e estudos científicos para construir uma síntese útil e a quem direciona esforços para conservar a floresta, seja do setor público, seja no setor privado, seja na sociedade civil. Então, quem está direcionado a conservar a floresta, não interessa se é público, privado, se é a sociedade civil, eles estão trazendo dados que vão procurar orientar essas pessoas. Guiada com uma reportagem rica em informações ilustradas, a obra Madeira de Ponta a Ponta revela a diversidade de fraudes na cadeia de produção, transporte e comercialização da madeira, bem como as iniciativas de boas práticas que disseminam e trazem esperança rumo a um modelo de convivência entre o desenvolvimento e manutenção da floresta. Pessoal, você tem aqui um texto em que a pessoa está mostrando que o texto que ele produziu, o livro, né, a obra Madeira de Ponta a Ponta, ele traz dados, informações, justamente para poder esclarecer, orientar, seja o governo, sociedade civil, o setor privado, sobre o que está acontecendo na floresta. E aí, vejamos o que ele coloca aqui para a gente nas questões. A fim de alcançar seus objetivos comunicativos, os autores escreveram esse texto para apresentar informações e comentários sobre o livro. Veja bem, eu posso pensar que essa seria a resposta, porque ele está trazendo informações e comentários sobre o livro Madeira de Ponta a Ponta. Seria A. B. Noticiar descobertas científicas. Não, ele não fala aqui do caso. Ele diz que usa um olhar científico, que ele usa um olhar crítico, mas descobertas científicas não aparecem no texto. C. Defender práticas sustentáveis no manejo da madeira. Não, ele não está apresentando essas práticas sustentáveis. Ele está trazendo informações que atingem a sociedade privada, setor civil, sociedade civil, governo, mas práticas sustentáveis não. Ensinar formas de combate à exploração ilegal da madeira. Cara, isso não aparece nesse fragmento que a gente estava lendo aqui. Demonstrar a importância de parcerias para a realização da pesquisa. Não, eles fizeram pesquisa que pode atender a diferentes setores, mas não seria essa ideia aí, as parcerias para a realização da pesquisa, porque a pesquisa ela vai ajudar as parcerias, mas não quer dizer que eu precisei da parceria para fazer. É a troca da relação causa e efeito aqui. Então a resposta aí, letra A, apresentar informações que ele apresenta e comentários sobre o livro Madeira de Ponta a Ponta. Então a resposta é letra A. Veja, gênero textual, pessoal, eu vou ficar fazendo das 45 aulas que eu vou fazer aqui, eu vou falar sobre o quê? Sobre essa questão que envolve a leitura do texto e responder conforme o enunciado está pedindo. Ah, mas o que você aqui, as outras, porque eu confundi, porque poderia pensar, aí entra aquela coisa, a compreensão e interpretação. Eu não posso misturar as estações. Uma coisa é interpretar, outra coisa é compreender. Tem uma aula muito legal sobre isso no canal do Monteiro. Você pode acessar lá, compreensão e interpretação, no projeto Vem Enem. Foi o projeto do ano passado. Eu fiz uma aula em que eu procuro mostrar a diferença entre as duas e mostrar que, se você confundir uma com a outra, você já perdeu a questão. Então, fica a dica para vocês. Espero que você aproveite esse projeto. Espero que você esteja indicando para o seu amigo, para aquele seu colega que você sabe que está sem aula, que, poxa, tem dificuldade com linguagens. Lembrando, a nota de linguagens todo ano é a menor nota entre todas as matérias. Isso acontece porque, primeiro, todo mundo tem aquela coisa, é só leitura, eu não preciso estudar. 2, no dia da prova, é tanto texto para ler, eu comecei a fazer as 10, 15 questões, depois eu chutei o resto. Então vão surgindo os problemas posteriormente. Então, a falta de uma estratégia, a falta de uma consciência faz com que a nota caia.
E às vezes, cara, você tirou 1000 na redação, beleza, mas se a tua nota está lá embaixo, quem estudou um pouquinho mais já está na tua frente e você fica para trás. Então, vamos juntos ao sucesso, porque juntos somos mais fortes. Até a próxima, a próxima aula. Toca o sininho, porque a próxima aula é segunda-feira. Até lá!